Pois é, vamos voltar ao assunto da investigação, né? Polícia Federal envolvida na CPI, na farra das ambulâncias, né? Essa CPI também foi instaurada na Câmara Municipal para apurar a responsabilidade dos gestores, né? No caso da saúde. E a gente vai lembrar aqui de vocês que essa história começou aqui no Grupo Tati, né? Numa denúncia que foi feita pelo empresário José Renato, que denunciou o caso dessa CPI das ambulâncias, né? Ele prestou depoimento também na Polícia Federal de Ribeirão e vai falar com exclusividade aqui conosco a respeito desta situação. Lembrando, né, que a empresa dele é uma das que ficou de fora do páreo da prefeitura nesse processo que acabou definindo pela escolha da SOS Ambulâncias, né? Lembrando que o relatório da Polícia Federal vem apontando aí troca de mensagens, acesso privilegiado aos preços das concorrentes e pedidos de favores entre o secretário da Saúde e o dono da empresa contratada por R$1.100.000. E a Desirê está ao lado do empresário. Você, Desirê? A denúncia foi feita pelo empresário João Renato Cabreira, que é o proprietário da outra empresa que disputava a licitação. E sobre o relatório da Polícia Federal, agora eu vou conversar com ele para saber o que ele acha desse relatório que foi feito, das apurações que ocorreram. O relatório da Polícia Federal, até assim, o que a gente sabe, né, eu não tive acesso à íntegra, mas ele comprova tudo aquilo que a gente disse. A nossa denúncia era o direcionamento, né, a comprovação do direcionamento para a empresa da SOS Médicos de propriedade do Aníbal Carneiro, né, que foi um amigo meu no passado aí. Até agora, recebendo algumas informações, né, se comprovou muito mais do que a gente esperava. Como ele disse aí na CPI, que ele era um grande amigo meu, e que a gente estava com alguns problemas, inclusive com licenciamento de viaturas atrasados. Realmente a gente teve, né? Porque a gente, desde que quando assumiu o novo governo aí, do prefeito amigo dele, a gente vem sendo fiscalizado frequentemente, a gente vem passando por uma série de perseguições, a gente não consegue trabalhar em Ribeirão Preto, e a Polícia Federal agora coloca os dois novamente na cena do crime, né? Um pedido de Aníbal Carneiro, ao Sandro Scarpellini para que autue, que fiscalize e autue a nossa empresa. Então está explicado tudo que acontece em Ribeirão Preto. Só os amigos do prefeito é que têm direito a trabalhar em Ribeirão Preto, pelo que a gente entende. Espero que o Ministério Público agora faça a sua parte, né? Porque por bem ou por mal a gente vai forçar para que isso aconteça, né? Durante uma entrevista que eu fiz com o advogado de defesa da empresa, né, que acabou vencendo a licitação, ele disse que as demais empresas que disputaram não tinham os itens necessários para concorrer e acabar assumindo o cargo aí desse trabalho. O que você acha disso? Bom, ele pode falar isso de qualquer uma das empresas que participaram, menos da nossa, porque todas as documentações foram entregues, inclusive dentro do prazo. O que não aconteceu com a empresa vencedora, né? Que eles manipularam toda aquela documentação, foi erro de digitação para todos os lados, documento que foi entregue no dia 23 com data do dia 20, né? Para dizer que eles entregaram no prazo, certo? Dizendo que eles foram chamados no último dia apenas, tomou conhecimento, sendo que o primo da esposa do proprietário da empresa vencedora trabalha no SAMU, e no dia 6 ou no dia 7 já tinha informações através do Elvio, diretor do SAMU, sobre essa possível, né, contratação. Ele já estava se preparando sabendo que iria ganhar, né, a licitação, tanto que ele já tinha feito a encomenda de uma viatura, né, ou duas, a gente não tem certeza. Ele já estava tão ciente que ele já estava comprando uma ambulância para um cara que há 6 meses atrás estava colocando a sua empresa à venda. Até me comunicou que estava com a empresa à venda. De repente, né, deu um up na empresa e já estava até com a ambulância zero, aguardando a assinatura só do contrato. Então a coisa foi bem armada, a Polícia Federal comprova tudo. Eu ontem tive algumas informações, certo? Inclusive essa do pedido para que Sandro Scarpellini autue a nossa empresa. Então, eu acho que empresário em Ribeirão Preto é marionete de governo, né?
Não é só no Brasil que as coisas estão acontecendo, não. Em Ribeirão Preto a coisa está muito feia. No seu entendimento, então, tornou-se um grupo fechado e dificulta para que outros empresários possam disputar essas licitações, possam concorrer de forma assim mais limpa e clara, como deve ser. Olha, o que a Polícia Federal apurou, não sei se se trata de uma quadrilha ou de uma facção criminosa, certo? Não fui eu que apurei, não. Eu comecei as denúncias e está comprovado pelos relatórios que a Polícia Federal apresentou. Logicamente, né? Blindaram o nosso prefeito, né? Blindaram até então o nosso prefeito. Algumas denúncias estão surgindo e talvez a gente vai desblindar o senhor Duarte Nogueira, que não tem como não ter tido acesso e não saber do problema, porque eu liguei para o assessor dele, para o seu Jorge Oliveira, foi a primeira pessoa que eu liguei e pedi para avisar o prefeito. E o que foi feito, certo? Como eu liguei ontem, mandei ontem novamente um novo recado para o seu Jorge Oliveira, que é para o seu prefeito ficar na dele e não tentar blindar esses dois meliantes, ao meu ver, meliantes, certo? Que está comprovado pela Polícia Federal a atitude deles, né? Todo o processo, tudo que eles fizeram, todos os conchavos, todos os acertos. Agora a gente descobriu mais pessoas, diretores de algumas instituições, de alguns hospitais ligados à prefeitura, certo? Essas pessoas que fizeram a tomada de preço, que fizeram, inclusive, sugeriram aquele valor ao seu Aníbal, certo? A Polícia Federal tem isso no relatório. E eu acho que ao decorrer aí da semana ou do dia ainda vocês vão ter acesso a essas conversas. Coisas tenebrosas, coisas que se me contassem eu não acreditaria. Então, outras pessoas podem ser indiciadas também. Eu vou fazer tudo para que sim, porque agora começa a minha festa. Agora eu vou entrar com tudo nessa briga, né? Foi comprovado a minha denúncia, eu fui prejudicado, certo? Eu estou vendendo até algumas ambulâncias da Viva Mais Saúde, porque o pessoal hoje tem medo de hospital. Você imagina de ambulância, né? Então a gente está diminuindo, dando uma incrementada aí em algumas outras coisas da empresa, para a gente conseguir sobreviver, vamos dizer assim, né? Bobo a gente também não é, já que a gente não tem o apoio, né, do prefeito e das instituições da cidade, parece que eles não querem isso, só querem os amigos deles trabalhando, né? E vamos ver, a gente vai entrar na festa agora. Agora, tudo que fizeram contra a gente vai reverter, já que comprovado pela Polícia Federal, a gente vai reverter em cima deles, né? A CPI, a denúncia saiu como você esperava ou você achou que ainda poderia ser mais abrangente? Eu agradeço muito, principalmente ao Orlando Pessotti, tá? A alguns órgãos de imprensa que deram voz a gente, vocês principalmente, né? Que o primeiro veículo que me deu voz foi a TV Tati, através do Eduardo Schiavone, que acreditou na gente. Ao Orlando Pessotti, que me prometeu que faria, né, a coisa acontecer. Não sei, né, se teve alguma intervenção, se amenizaram para se blindar o prefeito da maneira que se blindaram e também a Secretaria da Administração. Eu nunca vi isso, não se responsabilizar uma série de órgãos aí profissionais que tinham tudo para se tomar providências e não tomaram, né? Como foi confessado, como foi dito na CPI por outras autoridades, né? Então blindaram muita gente. Eu acho que algumas coisas aí, tinha muita gente ainda para ser ouvida, até sugestão nossa mesmo, pessoas importantes aí que acrescentariam mais coisas ao processo e que ficou em off. Eu acho que faltou alguma coisa. Mas agradeço principalmente ao Orlando Pessotti aí pelo empenho dele. Ele fez, eu acho que estava no alcance dele. Você gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, gostaria de fazer alguma pergunta para o João Renato, acredito que ele já esteja na escuta. Ô João, obrigado pela participação aqui no nosso Tati Repórter, você que iniciou toda essa denúncia, né? E hoje nós estamos com esse desdobramento, a Polícia Federal também investigando, indiciando o secretário Sandro. E na sua fala aí chamou a atenção quando você disse o seguinte, que durante esse processo de contratação você notou um maior rigor na fiscalização, na aplicação de multas às outras empresas que prestam esse mesmo tipo de serviço. Em que momento você observou isso e de que forma? Não, para começar, só para vocês terem uma ideia, eu fiquei 1 ano e meio, a vigilância sanitária me bloqueando. Eu comprei minhas ambulâncias à vista, eu montei o prédio
com toda a mobília e os equipamentos pagos, certo? Eu não tinha dívida nenhuma quando eu montei minha empresa. Mas durante 1 ano e meio a vigilância sanitária ficou me fazendo reformar prédio, mudar janela de lugar, mudar banheiro de lugar, para chegar no final e embargarem meu prédio, porque disse que eu não tinha acessibilidade no andar de cima, o qual não uso até hoje. Sendo que na empresa do seu Aníbal é um sobrado sem o elevador, com as mesmas escadas, com menos acessibilidade do que o meu prédio, e ele usa lá e faz o que ele quer. E nunca ninguém foi fiscalizar, nunca teve problema, ele muda de endereço a todo momento, todos os prédios deles, que eles sempre mudaram de endereço, que eles não param, né, aliás, todos os prédios são liberados imediatamente. Eu, por ser idiota, que se eu soubesse tudo que eu sei hoje, eu teria começado a trabalhar independentemente de liberação, né? Mas eu tentei fazer a coisa certa, até hoje eu tentei fazer a coisa certa. Até vendo que eu estou sendo regido por uma quadrilha, por uma facção criminosa, certo? E agora a festa vai começar, porque agora eu vou exigir meus direitos. Principalmente vendo que houve pedidos aí do seu Aníbal Leite ao secretário para autuar a minha empresa. Ó, que porcaria é essa? Quem que manda em Ribeirão Preto? Houve esse pedido para que autuasse a sua empresa? Em que momento aconteceu isso, João? Sim, está no relatório da Polícia Federal, na página 130. Na página 130, no numeral 66 lá, no final está lá. E você também prestou depoimento à Polícia Federal? Sim, eu fui o denunciante, né? Sim, isso lá atrás, Polícia né? Federal, em que momento? nos órgãos de imprensa, Ministério Público, eu fui o denunciante. Eu procurei socorro quando eu comecei a ver que eles estavam se articulando, se protegendo, mudando documentação do processo. Aquele cidadão de São Paulo que entregou lá o orçamento de metade do valor, falsificaram o valor lá de 1.700.000. Não existe aquele valor. Ele mesmo assume. O primeiro valor dele foi 2 milhões e alguma coisa, que ele também sabe que depois de uma licitação vem os pedidos, né? Vem algumas coisas. E aí, como falaram para ele que era uma coisa muito simples, ele mudou o valor. Foi aonde também exigiram um monte de regras para ele, quer dizer, metade do valor que a prefeitura iria economizar, não teve valor nenhum para a Secretaria da Administração isso. O que importou foram algumas guias, algumas coisinhas aí que o cara estava em atraso. Para o seu Aníbal deram todas as informações, diretor de hospital participando, chefe de loja maçônica apoiando, inclusive atestando a lisura do contrato que agora foi provado, que foi todinho manipulado, né? Que foi todinho manipulado, a gente havia denunciado, certo? E para mim, para as outras empresas, até empresas renomadas, né, como a Medicar, para ninguém teve facilitação, teve privilégio. Para a gente foi no rigor da lei, certo? Inclusive a gente se ofereceu, tem áudio gravado, a Juliana se oferecendo para se pudesse baixar o valor para ajudar alguma coisa, a gente faria. E a gente está lá no processo, as únicas 2 empresas homologadas, Viva Mais Saúde e SOS Médico, né, que teve o acesso ao meu valor, e só por isso ela ganhou, porque ela teve acesso ao meu valor e não me falaram que eu poderia baixar. Tanto que eu sugeri, né, a Juliana sugeriu, de melhorar os valores e eles não deram credibilidade nenhuma a isso, não deram chance para a gente mexer em nada. E a Polícia Federal coloca eles na cena do crime, com intervenção de um monte de gente, diretor de SAMU, diretor do Hospital Santa Lídia, diretor de um monte de lugar aí, ajudando o seu Aníbal Carneiro. Olha que porcaria é essa? Que justiça, que licitação foi essa? Isso aí foi uma carta marcada, comprovada e acabou. Não tem mais que se investigar nada, eu acho. Tem que se punir essas pessoas que acabam com a lisura de processos em Ribeirão Preto. Fora outras licitações que foram abertas, na mesma modalidade que a gente soube durante todo esse processo aí, e que não teve nada disso, não foi mostrado valor para ninguém, não teve que mostrar modelo de tabela para ninguém, para se basear. Que empresa competente é a dele, que teve que o diretor do Hospital Santa Lídia formalizar os preços para ele? Os nossos preços, quem formalizou foi a gente. A gente sabe os nossos custos. Por que ele pediu ajuda para o diretor do Hospital Santa Lídia para formalizar o preço, para ter uma base de preço, e mesmo assim tiveram que pedir os preços de todo mundo para se basearem? Isso aí não foi uma carta marcada, foi uma carta descarada, isso aí.
Ô João, qual foi o valor que você colocou, né, o seu orçamento, digamos assim, para essa licitação? E depois você soube que poderia ser modificado, inclusive existia a sua intenção de reduzir o valor. Qual foi o valor que você apresentou? A gente trabalhou numa margem de 30% a 35% de lucro, né? Baseado em todas as exigências que a gente sabia, né? Tinha ali o acesso. Porém, como eu participei de uma outra licitação em 98, numa outra modalidade, que era de guincho, e depois que eu assinei o contrato, me exigiram coisas que não estavam previstas no edital, como um seguro lá de responsabilidade civil, que eu paguei uma fortuna e tal. Como eu sei que vem algumas coisas por detrás disso, eu mandei o valor cheio. Quer dizer, eu calculei 35% de lucro em cima do que estava previsto, né? Rodar 7 mil quilômetros cada ambulância, por exemplo. Então eu calculei o valor cheio. Mas deixamos bem claro, inclusive tem o áudio, de que a gente poderia melhorar isso em muito. As ambulâncias se rodando menos, a gente poderia melhorar. Uma série de coisas que não aparecessem aí, né? Seguro muito alto, não sei como é que seria essa parte aí, né? Eu não entrei, mas daria para melhorar bem. Então nós mandamos o valor de 1.130.000, acho que foi a 29 mil ou 27 mil reais de diferença só da empresa do Carneiro. Que só mandou abaixo do meu valor porque ele teve acesso ao meu valor, né? E ainda... Só mandou abaixo porque ele teve acesso. E ainda existia a possibilidade de você todos, aliás, reduzir... não só o meu, né? Você... Mas como só a minha empresa e a dele foram as aptas e homologadas, isso está no processo. Só as nossas duas foram as aptas e homologadas para participar. E eu tive todas as informações de ex-funcionário dele, de funcionário meu que ele contratou, certo? O Magalini, que eu sei que é primo da esposa dele, a gente sabia de toda essa conversa, de toda essa armação, dos irmãos da loja maçônica, né? Poxa, por que não teve uma coincidência apenas para nenhuma das empresas? Inclusive as antigas, como eu citei, a Abedcar, a UniSOS, empresas mais antigas que a dele, empresas muito mais conceituadas, por que não teve uma facilitação para essas empresas, nenhuma coincidência, nenhum secretário, nenhum diretor de hospital se comunicando a todo momento, que nem se comunicava com o Aníbal? Por que só para a empresa dele que entrou aos 48 do segundo tempo, já chutando a bola no gol? Muito estranho isso, né? Ô, João, deixa eu colocar para Renato, né? João Renato, Zé Fernando Kevenato, prazer falar contigo. Você fez acusações aí que são acusações absolutamente sérias, né? Fraude, favorecimento, formação de quadrilha, etc e tal. Mas em dado momento você colocou que o rapaz de São Paulo lá, ele tinha colocado 1.700.000, depois ele resolveu ampliar um pouco o preço, exatamente porque, abre aspas, palavras suas, porque ele sabe que depois de feito o contrato é que vem os pedidos, né? Depois de feito o contrato é que os pedidos surgem, que a gente tem que colaborar, etc. Tal. Exatamente que colaboração é essa? A quais pedidos você se refere? Ô, Kevenato, eu não sei o que viria, né? Eu não entrei, né? Mas a gente também tem um assessoramento, né? A gente também contata aí um jurídico, a gente fez, como eu disse, né? A nossa empresa, nós formalizamos o nosso preço, nós formalizamos os nossos custos, porque a gente sabe quanto custa, não é um serviço barato. Nisso ele falou a verdade, não é um serviço barato. O custo operacional disso aí chegaria próximo aí de 700 mil reais, né? Todos os custos, 600, 700, 800, dependendo da demanda aí. Realmente é caro manter isso aí 24 horas. Porém, como eu não entrei, eu não participo eu não participo de licitação do governo PSDB, né? Eu participei de um outro governo lá atrás e depois vieram alguns percalços, né? Vieram alguns... Aí começa, você é obrigado a ficar consertando veículo de diretor tal, comprando equipamento para pessoas de alto escalão, que nem eu participei de uma licitação aí, na época, na Autovias. Aí começa aquela pedição de coisa. Inclusive, né, o seu Aníbal Carneiro, na época, ele me disse que ele iria me ajudar a ganhar essa licitação. E realmente ele me assessorou nisso.
Ele já dizia que ele tinha muita amizade com o senhor Duarte Nogueira, na época que era um secretário, acho que da Agricultura, assim, que ele sempre disse que o Nogueirinha que era o costa quente dele. E isso eu vou arrumar testemunha para comprovar. Alguns amigos já se estão predispondo a comprovar isso, se for preciso, certo? E que eu iria ganhar essa licitação, e realmente eu ganhei. Eu competi com empresas grandes, fortes, não que a minha não fosse na época, né? Eu era uma das maiores da região, e ganhamos essa licitação. O que aconteceu no meio do caminho? Veio o seu Aníbal Leite Carneiro, certo? Que era um policial rodoviário, me fez tirar um caminhão pesado, que era o filé da contratação da rodovia na época, né? Hoje passa de 100 mil reais o valor mensal de um caminhão desse. Acredito que passa de 200 mil reais, né? E me fez tirar um caminhão para colocar um caminhão dele. E agora ele está dizendo que ele era meu funcionário. Não, ele não era meu funcionário, ele nem figurou no contrato. E nem como terceirizado meu. Só foi um pedido, né, de bastidores que eu tive que atender, porque realmente ele me ajudou a ganhar a licitação. Eu entreguei a documentação na mão dele, ele fez contato com a Autovias. Ele te ajudou a ganhar? Ele ia falar com o Nogueira, que era secretário, não sei se falou ou se não falou. Eu sei que ele foi para São Paulo e voltou, pronto, nós ganhamos a licitação. Você ganhou uma licitação, certo? Com a ajuda do Zé Aníbal em outro momento, é isso? Me custou quase 1/3 do valor do contrato mensal, porque eu tive que repassar esse dinheiro ao seu Aníbal durante um período que ele comprou um caminhão e entrou no meio do meu contrato me atrapalhando, me fazendo inclusive a desistir do contrato. Está lá para quem quiser ver. Faltando um mês para a renovação de um contrato milionário na época também, eu tive que pedir para sair, porque o que eu recebia não estava custeando as despesas, porque os funcionários dele eu estava pagando. Eu pagava os motoristas que trabalhavam no caminhão dele. Então eu tive que arcar com as custas e ele chupar o mel, né? Lamber o mel. Certo? Então vamos começar a falar, já que eles estão partindo para uma coisa pessoal, né? Dizendo que eu estava com despejo, que eu estava com documentação atrasada. Então vamos começar a falar a verdade, porque o que eu falo eu vou provar. E ele não tem como dizer que não. É isso que eu ia te perguntar. Você tem como provar, inclusive, que você já ganhou uma licitação com a ajuda do José Aníbal e que em dado momento ele te passou para trás, vamos dizer assim, né? E que ele tinha influência sobre o governo, sobre o Duarte Nogueira? E com qual empresa foi firmado esse contrato? Em que momento? E qual a empresa, na época, que você concorreu a essa outra licitação, cuja promessa do Zé Aníbal é de que você ganharia? Eu participei da licitação, a primeira licitação de guinchos, acho que do estado de São Paulo, as primeiras privatizações. A empresa SOS Tor ganhou a licitação da Via Norte e o outro trecho, que fazia a outra complementação, a minha empresa que ganhou, certo? E o Aníbal na época, bom, eu vou chamar pessoas da época, né, porque isso aí agora vai vir à tona, e vão comprovar isso. Inclusive eu banquei uma festa muito grande na chácara de uma pessoa muito conhecida aqui em Ribeirão Preto, no qual aquele dia o seu Aníbal disse que os contratos seriam assinados e que o contrato já era meu. Da mesma maneira que ele, né, tinha certeza que o contrato já era dele, na mesma licitação da Autovias ele disse que esse contrato era meu e realmente eu ganhei. Quem era essa pessoa, João? De toda essa documentação. Essa festa foi aonde? Existe um diretor hoje, que é o Paulo Pacheco, da Autovias, ele se afastou, e eu acredito que ele, né, se precisarmos dele, ele vai ter muita coisa a acrescentar, porque quem conversava com ele não era nem eu, era o Aníbal Carneiro e mais alguém, né? Porque na hora de conversar com o alto escalão, o primeiro contrato, quem participou mais da reunião foi o Aníbal, participava mais ele do que eu, né? Então tem algumas coisas muito estranhas aí. Que estão se defendendo e blindando pessoas aí que não merecem serem blindadas, de repente a gente vai desblindar muita gente aí que faltou ser ouvida nessa CPI aí. E eu não sei o que viria, né? Vão responder novamente a pergunta. Como eu tive esse problema na Autovias, isso me custou muito caro. Eu tive prejuízo, eu perdi veículos na época que eu tive que vender uma caminhonete, por exemplo, novinha, uma D20, para pagar as custas de funcionários, para não ter nenhuma ação trabalhista, não deixar problemas nem para mim, nem para a Autovias, que por sinal me tratou muito bem na época. O pessoal é meu amigo até hoje, o pessoal, né? Tenho bom relacionamento. Então eu arquei com tudo, inclusive pagando os funcionários que trabalhavam no caminhão do seu Aníbal, né? Que eu tive que ceder
porque ele disse que me ajudou a ganhar essa licitação, certo? Ô, João, são tantas informações que você está passando, a gente está tentando acompanhar aqui o seu raciocínio, né? Porque são muitas informações, denúncias, inclusive, de outras situações anteriores a essa. E você cita uma festa de um empresário conhecido, no que você está se referindo exatamente? Você pode falar pra gente? Dessa festa? O seu Aníbal, quando a gente estava tramitando a documentação na Autovias, isso aí em 98, em agosto, julho, agosto, né, que isso aí demorou um prazo, né, de envio de documentos, de capacitação técnica, tudo aquilo que, né, precisa para uma licitação séria, que ali foi séria. Me pediram documentos ali que eu não tinha, que eu tive que me virar em dias, coisas que eu não sabia, eu tive que aprender, né, eu tinha 25 anos de idade, né, de 98 isso, não, eu tinha um pouquinho mais. E teve uma festa ali numa chácara ali na rua Barão do Bananal, aliás, na Jombim, onde o Carneiro, na época, me disse que a diretoria estaria reunida e que precisaria da minha contribuição, mas que eu não poderia participar, para deixar com ele, né? Que ele ajeitaria tudo, que de repente, né, já que ia se ter uma conversa lá meia em off, de repente a minha presença talvez atrapalharia o contrato. Eu sei que eu banquei, eu levei toda a carne dessa festa, toda a cerveja dessa festa, todo o chopp dessa festa. E se ele falar que é mentira, eu vou relembrar alguns amigos aí que na época, né, me encheram o saco, alguns queriam participar junto, alguns ficaram sabendo dessa festa, vieram me questionar. Então a gente volta a falar sobre isso, não tem problema. Eu sei de uma outra licitação de ambulância da Via Norte, a qual o Carneiro também falou que foi o Nogueira que ajudou ele a tirar a Medicar e colocar a empresa dele, certo? Ele sempre falou isso. Se for preciso, eu vou começar a dar nome dos empresários aqui. São empresários da mais alta qualidade em Ribeirão Preto, pessoas idôneas, certo? Que odeiam o seu Aníbal hoje, viraram verdadeiros inimigos do seu Aníbal hoje. Vamos lá. Já que eles querem, então, começar a mexer no particular, vamos se falar a verdade? Vamos se falar a verdade. Quem fala a verdade, eu acho que não tem que pagar por isso. Eu até desde o começo eu falo, eu estou aqui falando a verdade, eu vou falar daqui 20 anos as mesmas coisas. Eu quero ver eles. Esse monte de erro de digitação que teve, de coincidência que teve, esse monte de controvérsia, eles brigando entre eles, porque está todo mundo mentindo. Todo mundo tentando se proteger até onde deu. Agora eles estão se matando, brigando entre si, porque a cobra vai fumar, vai sobrar para alguém. Agora não deve se blindar o prefeito dessa maneira, não. Pelo menos ele vai ter que se esclarecer por que o seu Aníbal usa tanto o nome dele, usou em tantas licitações. Em tudo que se falava era ele o Nogueirinha. Ele o Nogueirinha. Fora que esse cara fez a campanha do Nogueira. Já é um absurdo não ter aparecido de uma forma mais expressiva isso na CPI. As fotos que o cara tem abraçado. Fez campanha da ex-esposa do Nogueira também. Olha o tipo de relacionamento que esse cara tem com o governo. Certo? E eu tenho um monte de testemunha que eu vou botar aí na parada aí para dizer sobre esse relacionamento do Aníbal com o prefeito, pelo menos da boca do Aníbal. Não vou dizer que eu ouvi da boca do prefeito, porque eu não tenho acesso ao prefeito. Eu tinha o Jorge Oliveira, que era um amigo, né? Acho que era um amigo, certo? E a gente às vezes conversava alguma coisa sobre outras coisas. E eu tenho como provar sobre o que tudo eu conversava com o Jorge Oliveira. E diferentemente do seu Aníbal. E a Polícia Federal está comprovando um monte de coisa aí. Eu não seria louco de estar falando isso aqui se não tivesse no relatório da Polícia Federal. Zé Fernando? Não, eu tô pasmo, né? Eu acho que realmente o parquinho está incendiado e estão colocando mais fogueira. E o João Renato está falando com muita propriedade, está falando realmente aquilo que ele sabe, ou imagina que sabe, e já trouxe no bojo todo, porque a coisa sai da figura apenas do secretário, apenas da retórica da secretária da administração, e ele já fala realmente do conhecimento. Aí, né? E ele fala do conhecimento pleno de um Duarte Nogueira enquanto prefeito, enquanto prefeito, enquanto marido da candidata a deputado federal, de um Duarte Nogueira secretário de Estado. Então ele fala do Duarte Nogueira presente e sempre atuante nesse processo inclusive que ele chama de um processo fraudulento. É isso, João Renato?
Não, fraudulento totalmente, você tá mais que comprovado, certo? Como eu disse, poxa, tem empresas muito maiores, tem empresa aí que eu acredito que pague de imposto o que eu e as outras 3 de Ribeirão Preto não temos de despesa, que é o caso da Medicar, né? Empresas conceituadíssimas, tenho certeza que não faltaria uma certidão, não faltaria nada. Ninguém teve os mesmos privilégios. Nem diretor de Santa Lídia, que está aqui agora no processo, a gente está vendo, nem diretor de SAMU, não teve ninguém dando informações, ajudando, formalizando tabela, ajudando a formalizar preços, que isso é mentira, né? Ele formalizou o preço um pouquinho abaixo do da gente, porque ele teve acesso. Ninguém tem bola de cristal, certo? Mas nenhuma das empresas teve nenhum dos privilégios. Venerável de loja maçônica mandando documentação atestando a lisura do processo e dos membros da loja. Dá para ver a qualidade também desse venerável da loja, de estar atestando uma coisa do qual ou ele sabia muito ou ele não sabia nada, certo? Porque o relatório da Polícia Federal desconfigura tudo, derruba por terra toda essa falatória, essa falácia aí que eles estão usando para tentar se proteger, para tentar se blindar. Porque para mim está todo mundo debaixo da mesma lona desse circo. Está todo mundo, a corda vai arrebentar, eu tenho certeza que é capaz da corda arrebentar, só para Marcela, só para Jane, para os funcionários de baixo escalão. Eu quero ver pegar os tubarões e eu vou fazer o possível para que se pesque os tubarões. Já que eu me ferrei mesmo e eu agora estou nesse lamaçal até o pescoço, eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu vou buscar informações, vou buscar as testemunhas, eu vou buscar esse pessoal do passado e vou trazer quem foi blindado de volta para o circo. Vai voltar de volta para o balaio, certo? Ô, João Renato. Protegeu, está protegendo, está usando da máquina para proteger quem errou. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque vai sobrar no mais fraco, vai sobrar para mim, que sou o denunciante, que está comprovado, você entendeu? Então, se a corda vai arrebentar ou não, e se for arrebentar eu tendo feito, pelo menos eu fiz. O duro é a corda arrebentar, enroscar no meu pescoço, me enforcar, sem eu ter feito nada. Então eu vou mostrar para Ribeirão Preto quem são essas pessoas. Já que partiram para pessoal, para uma série de coisas que não estava no enredo aí, a ponto de chegar a mandar autuar a minha empresa. Eu quero que apareça um filho da puta da vigilância sanitária e quem seja na minha empresa. Eu não vou deixar entrar para dentro. A partir de agora não entra para dentro. Para mim isso aí é uma quadrilha, uma facção criminosa. Não tem moral para fiscalizar a minha empresa. Certo? Tanto que não acharam uma irregularidade na minha empresa até hoje. Para agora a Polícia Federal comprovar que toda hora era pedido de um vagabundo, de um empresário safado, certo? Manipulador, que tem todo esse pessoal na mão, fazendo um pedido para um secretário para ir autuar a minha empresa. Eu quero ver quem é que vai autuar a minha empresa. Eu vou fazer igual o cidadão lá que não fechou a loja. Eu vou peitar. Eu vou peitar e vou acabar. Eu vou mostrar para Ribeirão Preto como é que o bonde toca. Eu sou um cara honesto, trabalhador. Ô, João, só me permita. Eu tenho vários processos na vida, mas nenhum por roubo, nenhum por corrupção, certo? Exatamente pegando esse ponto, o governo municipal de Ribeirão Preto emitiu uma nota, ainda durante a leitura do relatório da CPI, dizendo que tudo isso aí acontece porque o ano é eleitoral, dando a entender que há interesses absolutamente políticos, partidários, interesses eleitorais, e que nada disso é verdade, que uma própria sindicância, que a gente nem ficou sabendo que existe de verdade na prefeitura, mostrou a lisura do processo, etc. e tal. Você acha que realmente há uma disputa eleitoral nisso tudo? Há uma disputa política de poder? E deixa eu fazer uma outra pergunta também para você. Você falou de buscar a reparação, né, da sua empresa por ter sido prejudicada nesse processo. Que tipo de movimentação você pretende fazer? Que tipo de iniciativa, de ação você pretende tomar, João Renato? Tudo que a lei me permitir. Tudo que a lei me permitir. Até o momento que eu ver que a lei não vai estar do meu lado por conchavos, por poderes políticos. Aí não sei para que lado que eu vou partir. Ficar quieto é que eu não vou. E que eu não tome um susto na rua, que nem já estão me avisando, né? De uma série de coisas. Tome cuidado. Não estou preocupado com eles, não. Nunca tive medo de homem. O homem nunca me assustou.
Já sofreu ameaças, então? Apesar de que eu estou lidando com uma facção, né? A coisa é feia. A coisa é feia. Eu estou muito nervoso, vocês até me desculpem, porque eu tive acesso sim ao relatório, eu li algumas coisas aqui absurdas. Vocês vão ter essas informações, vocês vão me entender. Vocês vão me entender. Não é possível isso. Você denunciar, provar tudo que foi dito, o cara foi lá, ele fundou a empresa, ele fundou em nome da ex-esposa. O secretário, ele fundou em nome da ex-esposa. Mas o senhor trabalhava lá. Não, eu só prestava consultoria. Depois eu nunca mais vi o Aníbal Carneiro. Mentira! Se a Polícia Federal não tivesse rastreado o celular dele e colocado ele no parquinho, no dia dos fatos, no dia que o Aníbal entregou o orçamento dele, feito pelo diretor do Hospital Santa Lídia, o orçamento foi feito. Com o apoio do diretor do Hospital Santa Lídia, está aqui. Passearam o dia inteiro no domingo junto, inclusive. Um monte de autoridade junto, certo? No dia, estava lá na empresa, mas não discutiram sobre o orçamento de 1 milhão e tralalá. Não é nada importante. Você entendeu? Não é nada importante. Mas por que só com o Carneiro teve esse monte de diretor, esse monte de interesse em ajudar essa empresa do Carneiro, hein? Estranha isso, né? E todo mundo ali mais ou menos da mesma loja ou da loja vizinha, né? Que é só uma parede que divide a loja do prefeito com a loja do Sandro e do Carneiro. É no mesmo prédio praticamente, é uma parede que divide ali. Quem conhece sabe o que eu estou falando, certo? Ninguém é bobo não, gente. Vamos começar a acabar com essas palhaçadas em Ribeirão Preto. E eu não estou nem aí, não vai ser nem a justiça que vai me calar. Eu vou preso, mas ninguém cala a minha boca. Dentro do meu direito e dentro da verdade eu vou falar, eu vou jogar essa merda toda no ventilador. Só recapitulando, João, você acha que realmente houve interesse político? As denúncias partiram por conta do período eleitoral? Oi? Você acha que... Período eleitoral, gente, eu comecei a denunciar porque é um contrato de... Me ligaram na minha empresa me convidando por um contrato, eu não fui atrás, eu nem estava sabendo disso. Uhum. Eu fui chamado pela Marcela, a gente foi um dia acordado por uma funcionária me dizendo de uma licitação, ou uma falcatrua, sei lá que merda é essa, de 1 milhão e tanto, quer dizer, vindo uma pandemia, a gente não saberia o que ia acontecer, com um monte de funcionário, um monte de gente que a gente teve que dispensar, inclusive, né, que dependia da gente. Poxa, isso aí cairia como uma luva, né, para a gente tocar esse processo difícil que inclusive nós estamos passando, né. Todo mundo fechando, eu tive vários amigos aí que fecharam grandes empresas, médias empresas, iria ajudar muito a gente a passar isso. E a minha briga não é eleitoreira não, a minha briga é mais pessoal mesmo, porque ele me ligou na segunda-feira ou na terça-feira, mandando eu entrar em contato com o outro grande grupo, aqui o Grupo São Francisco, que iria precisar de ambulância, sendo que não tinha nada disso. Eu entrei em contato com o Grupo São Francisco, eles têm ambulância até demais. Não precisa de nada disso. Eu falei, uai, mas se é ele, né? Ele era o preferencial do Grupo São Francisco, por que ele estava mandando eu ligar para o Grupo São Francisco? Por que ele não locaria as ambulâncias dele? Por quê? Porque ele já estava sabendo que o contrato era dele, né? Os dois, aliás, não foi só esse, não. Teve falcatrua no da FAEPA também, tá aqui, a Polícia Federal também apurou. Tá botando um monte de gente no cenário também. Como agora a gente está descobrindo também a licitação do Hospital Santa Lídia. Eu fui chamado pelo diretor do Hospital Santa Lídia, certo? Até estava dando uma entrevista aí no programa aí na Tati, o dia que eu encontrei ele. Naquele dia ele me convidou para mim comparecer ao hospital e formalizar aí uma proposta para ser prestador exclusivo do Hospital Santa Lídia, ou ajudar ele a formalizar valores, né? Eu estou lançando um aplicativo, todo mundo sabe, e que até o aplicativo poderia ser aproveitado, que ele queria saber, e papapá. Mentira. Tudo mentira. Ele já estava junto com o Aníbal formalizando os preços do contrato e tudo isso que está acontecendo. Tanto que na exigência, agora na exigência para a prestação de serviço, precisa de ambulância zero. Tem que ter ambulância zero, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Coisas que só o seu Aníbal hoje tem. Por quê? Porque ele fez graças à pandemia, né? Graças a essa falcatrua aqui. Colocaram bastante dinheiro, bastante poder na mão dele e que ninguém vai ter. O que estão exigindo lá no edital do Hospital Santa Lídia para fazer meia dúzia de remoçãozinha,
certo? Que seria isso, né? Agora a viatura dele não sai de lá, né? Aliás, ele presta serviço para o Santa Lídia, para FAEPA, para Sasson, para UPA, para as falcatrua aí, com as mesmas ambulâncias. Com as mesmas ambulâncias que teriam que estar só à disposição do Covid, né? Ficar, inclusive, na 13 de maio na UPA. Não, deixaram ele livremente prestando serviços, inclusive atrapalhando a gente, né? E tudo tá se articulando aqui em Ribeirão Preto para ficar só a empresa do seu Aníbal. Tudo. Hospital Santa Lídia, Sasson, a FAEPA, a UPA. Ô, que porcaria é essa? Só porque é amigo do prefeito? Que porcaria é essa? E o prefeito falar que não sabe de nada disso? Então ele é um incompetente se ele não está participando disso. Ele é muito incompetente. E os administradores e os secretários dele mais incompetentes ainda. Ô João, na sua opinião, o prefeito Duarte Nogueira foi informado o tempo todo do que estava ocorrendo? Ele estava ciente desse processo todo? Coisa contra mim. João, eu vou repetir a pergunta aqui. Sabia sim. Uhum. Sabia, Zé, Oi. A prova que ele sabia que eu liguei pro Jorge, foi a primeira pessoa que eu liguei. O Jorge é o assessor quase que pessoal do Duarte Nogueira. Jorge, que é ex-cunhado dele, é o braço direito dele. Exato. Inclusive abrir a porra da CPI agora, do esporte, para saber quem é o Jorge, que eu também não sabia qual era o cargo do Jorge. Eu sei que você não chega no prefeito sem passar pelo Jorge. Então, tudo que eu precisava, alguma coisinha, tal, a gente conversava com o Jorge. Então, a primeira pessoa que eu liguei, no dia 6, no dia 7, avisando, falei, ó, eu descobri isso. Vou jogar a coisa no ventilador. Esperava uma outra atitude dele. O que ele fez? Ele ligou pro Scarpellini e pro prefeito. Ele fala que ele ligou só pro Scarpellini, mas eu acredito que ele não é tão bom assim, né? E ele viu que a coisa foi acontecendo. Tanto que teve uma reunião aí que, né, todo mundo sabe, num escritório da advocacia, se discutiram bastante esse assunto. Ninguém é bobo. Por que o prefeito se irritou quando o Correia Júnior ou quando o Eduardo Schiavone fez a pergunta sobre essa dispensa de licitação, essa falcatrua? Porque sabe que tem coisa errada. E a todo momento ele atestou a lisura do processo. Quem está mentindo? Ou ele ou a Polícia Federal? Um dos dois está mentindo, então. Que a Polícia Federal prova que foi feita uma armação. Você entendeu? Como é que um prefeito agora não sabe disso? Ah, vamos parar com essa palhaçada só. Bom, depoimento fortíssimo do João Renato, trazendo à tona aí novas denúncias, né? Lembrando de fatos passados, inclusive com a participação do José Aníbal em outras licitações. E pelo que a gente pôde entender aí, João, você entende realmente que esse processo, né, das ambulâncias, esse serviço a ser prestado, ele demandaria assim, um investimento em torno de R$700 mil aproximadamente. E que você até conseguiria cobrir esse valor, se aproximar dele, mas que você não teve acesso a informações e por isso você ficou fora desse processo, né? E acabou sendo contratado por R$1.100.000. É isso, né? O custo operacional em torno de R$700 mil, né? A gente fez o meu custo, né? Eu fiz em cima do que a gente, né? Eu prestava serviço na minha filial lá em Franca, que a gente inclusive encerrou. Eu prestava serviço para um hospital lá, então eu tive a minha equipe 24 horas lá, né? Então, um atendimento até expressivo, né? Que a gente era exclusivo desse hospital, que tem 17 mil usuários, né? Do plano. Então eu sei o custo de uma ambulância, o custo operacional é altíssimo. Então eu multipliquei isso vezes 4 e coloquei 35% mais ou menos acima, né, de lucro. E sabendo que isso aí poderia, né, poderia não rodar os 7 mil quilômetros, todas as ambulâncias. Poderia, né, a gente acertar isso, né, o SAMU está dando um apoio, sei lá. Eu não sei o que poderia aparecer. Mas daria para melhorar em 20%, de 15% a 20%, daria sim. Certo? Principalmente depois, no andar da carruagem, a gente poderia renegociar isso para permanecer por um tempo maior, né? A intenção da gente é começar uma coisa e permanecer nela, né? Eu tive que sair da Autovias por causa desse cidadão, né? Ficar pendurado nas minhas costas, me enchendo o saco, certo? E
Mas vamos voltar nesse assunto. Então eu não sei qual seria, né, os pormenores por detrás disso, assim que eu assinasse o contrato. Como eu não sei, né? Eu não sei o que está acontecendo com ele hoje, se ele tem que dividir isso com alguém, porque a coisa parece que não andou de acordo com o que eles queriam, né? Parece que cortaram pela metade o valor do contrato. Estranhamente, né? Estranhamente. Será que se a Polícia Federal não tivesse investigado tudo isso, se não houvesse as denúncias, será que não teria acontecido a coisa? Né? Como o seu Sandro Scarpellini teria assumido que ele estava na empresa do Carneiro, teria assumido que foi ele que fundou a empresa, a SOS, em nome da esposa, mas foi ele. Será que eles teriam assumido todas essas coisas? É brincadeira, né? Na sua opinião, qual que é a participação do secretário nessa história toda, João? Só dele ter esse relacionamento, né? Que a Federal fala aqui que ele tem um relacionamento pessoal com o Carneiro intenso. Eles apagaram as mensagens. Mas tem mensagem praticamente trocada toda semana, toda hora, todo dia, não sei. Não entendi aqui como é que foi a colocação. Mas é intenso o nível de amizade do secretário com o seu Aníbal. Está aí no processo, certo? Está no processo. Então eu não sei até onde, né? O cara fundou a empresa, gente, ele teve que confessar. A gente descobriu, perguntou-se, né, numa coletiva, ele ficou muito sem graça, inclusive, né? O prefeito mais sem graça ainda, né? Que acho que não sabia disso, ou sabia, né? Porque teve uma grande festa quando ele inaugurou a empresa. Quando a SOS foi fundada pelo seu Sandro Scarpellini, teve uma grande festa em Ribeirão. Várias autoridades estavam presentes. Eu não me lembro se o prefeito estava, certo? Mas aí para frente, daí para frente não deu certo, a gente não se encontrou mais o caramba. Ele é colocado na cena do crime a todo momento, conversa a todo momento com o seu Aníbal. Quer dizer, eu não sei nem se hoje realmente é o Aníbal o dono da empresa, né? Algumas pessoas são donos de algumas empresas aí e quem aparece são os laranjas, né? Não posso afirmar isso. Mas o que é isso? O cara tá lá na empresa no dia que foi entregue um orçamento de 1 milhão e tanto e não conversaram sobre o assunto. Só idiota para acreditar nessa historinha, né? Só imbecil, né? E nem eu e nem a Polícia Federal parece que acreditou nela. E um monte de gente, né? Não acredita nisso. Ô João, até por força da circunstância, às vezes os nervosismos, o depoimento na Polícia Federal, de tudo isso que você nos relatou aqui, alguma coisa deixou de ser repassada à Polícia Federal ou seu depoimento à Polícia Federal foi exatamente esse, basicamente esse? Gavenato, tudo que a gente tinha, né, e principalmente analisando bem o processo e que a gente podia comprovar, né, tudo que a gente tinha a gente passou para a Polícia Federal. Até um dia eu me equivoquei numa parte aí, foi quando a gente viu, me equivoquei, mas depois a gente acabou comprovando que aqui por Ribeirão falsificaram o orçamento do cara de São Paulo. O orçamento era de 2 milhões e 300 e alguma coisa. E depois, como falaram que era uma coisa muito simples, que não era UTI, que era só ambulância básica, segundo ele, ele mesmo presta esse depoimento, né, o dono da empresa de São Paulo, falaram que era ambulância básica, né? Então o valor caiu para 600 mil reais, 500 e poucos mil reais. Assim que ele foi avisado de que seriam ambulâncias básicas, e seriam só 4, não mais as 10. E esse orçamento de 1 milhão e 700 e tanto, ele não reconhece. Tanto que não tem assinatura dele, não tem assinatura de ninguém. Foi uma coisa montada ali por alguém, certo? Aliás, teve um monte de irregularidade, né? Erro de digitação, data que não batia com nada, e-mail de funcionário para seu Aníbal, para a esposa de Aníbal, para filho de Aníbal. Por que não teve nada disso para ninguém? Nenhuma das empresas daqui de Ribeirão, nem de São Paulo. Por que tanto? Porque o seu Aníbal foi lembrado só no último momento, passaram valores de todo mundo para o seu Aníbal, secretário daqui ajudando o cara no orçamento, secretária de lá passando informação para o cara. Espera um pouquinho. Por que só essa empresa? Será que esse cara é tão importante aqui em Ribeirão Preto? Será que esse cara é tão benevolente, ele implica em alguma coisa que agrade alguém aqui em Ribeirão Preto para ter tanta ajuda assim? Principalmente na parte do governo? Ou será que o governo está usando essa empresa para mais alguma coisa? Nós tivemos aí, né, uma atmosfera, tivemos algumas empresas aí que, né, aconteceram uns fatos, inclusive trágicos, né?
eu acho que precisava ser investigado um pouquinho mais a fundo, certo? Principalmente porque naquele prédio parece que existem várias empresas, vários CNPJs de coisas fora relacionadas da saúde, umas coisas, né, muito estranhas, não sei se estão ativas ainda, né? Mas como eles pesquisam a vida da gente, a gente pesquisa deles também. Então eu acho que teria que ter uma investigação um pouquinho mais a fundo. E espero que o Ministério Público não faça a palhaçada de arquivar por falta de prova, por falta de alguma coisa, porque prova não faltou. Prova não faltou e baseado no que a gente falou, a Polícia Federal comprovou 99% das coisas. Eu espero que o Ministério Público não faça essa palhaçada que o Supremo está fazendo com o Brasil. Espero que isso não aconteça em Ribeirão Preto. Porque eles vão ter que me prender. Vão ter. Vão ter que me prender, vão ter que forjar alguma coisa na minha casa. Eles vão, para me calar vai ser só dessa maneira. Ô João, e há alguma coisa que a gente não saiba ainda, que você ainda pode vir a contar, a levar à tona essa situação? Eu não vou brigar contra o Ministério Público, contra a justiça que não funciona mais no país? Pode repetir a pergunta? Nós estamos com um delay, né? E por isso a demora até para o João Renato ouvir a pergunta e responder, às vezes atropelam as palavras. João, há algo ainda que você não tenha declarado e que você pretende levar a público? Acho que esse seria um momento, inclusive a gente observa que você está muito indignado com toda essa situação, prometendo buscar uma reparação aonde for possível, na esfera judicial, enfim, buscar os seus direitos. E há algo ainda que você poderia trazer a público que as pessoas não conhecem, até você citando aí a sua relação com o José Aníbal, não é de hoje, né? Em outras negociações de licitação que ele teria te ajudado e depois em outro momento prejudicado, enfim. E outra questão, você teme realmente pela sua segurança em razão de tantas denúncias e por envolver tanta gente grande? Eu temo até pela segurança da minha família, apesar de que eu acho que não tem por que eles serem atacados, né? Mas que eu tome um susto. Que eu tome um susto. Eu nunca fui nem assaltado, graças a Deus, não tive nenhuma tentativa. Que eu tome um susto esquisito. Eu tive alguma experiência como policial militar, então a gente conhece bem quando as coisas acontecem e quando as coisas são manipuladas. E que eu tome um susto. Que aí Ribeirão Preto vai me conhecer. Tá? Que eu tome um susto. Eu, por enquanto, estou agindo dentro da legalidade. Espero não ter que sair fora dela. E se eu sair, aí eu saio de uma vez. Já que estão pedindo para... Bom, estão prendendo o empresário por tentar trabalhar. Você imagina o que podem tentar fazer com a gente. Não é que eu tome um susto. Aí vocês vão ver onde a coisa vai parar, certo? Está tudo provado. O relatório da Polícia Federal está ali. A festa só está começando, porque agora começa a minha festa, né? Agora é a minha parte, né? Eu quero reparação sim, eu fui prejudicado, eu vou fazer de tudo para que seja reparado esse erro. Sendo que a minha empresa também foi homologada. Não ficou faltando nenhum documento, como o senhor Duarte Nogueira, viu? Como o senhor Duarte Nogueira falou lá no dia que o Correia perguntou lá que o segundo colocado foi desclassificado por não ter apresentado documentação. Então, o senhor Duarte Nogueira, o senhor não entende porcaria nenhuma do que o senhor está fazendo nessa cadeira aí? Então, o senhor não sabe, as únicas duas empresas homologadas foram a minha e a do seu amigo, do Carneiro. Certo, senhor Duarte Nogueira? Então a minha empresa não foi desclassificada por nada. Só perdeu por causa da falcatrua que os seus amigos e irmãos fizeram. Tá? Então eu estou te falando. Para mim você não vai falar que falta documentação não, tá? Para mim você não vai falar, tanto que consta no processo lá como homologada. Vocês podem até querer tirar a página do processo, como acho que sumiu e mudaram algumas lá, né? Mas agora não tem mais jeito, né? Agora está na mão de vários órgãos aí. Então eu estou te falando, Duarte Nogueira, certo? A minha empresa foi homologada, só perdeu porque o seu amigo teve acesso aos meus valores e deu o valor menor, tá? Então só por isso que eu não ganhei essa licitação. As outras empresas se retiraram, as de Ribeirão Preto, e faltou a guia só do rapaz de São Paulo. Porque as outras duas empresas que participaram juntamente conosco aqui em Ribeirão são empresas idôneas e empresas fortes, certo? E o seu amigo teve o acesso aos três valores nossos aqui de Ribeirão Preto e ele ganhou essa licitação, tá? Esse processo liso, né? E libado, que nem você atesta. Então foi por isso que ele está aí.
Ok, Desirê, muito obrigado, agradecer ao João Renato. Nós ultrapassamos 32 minutos aqui do programa, até pelas palavras fortes aí do João Renato, trazendo novas revelações, novas informações. E a gente agradece a você, João. Um grande abraço, um ótimo fim de semana. Obrigado, Desirê. Eu quem agradeço, gente, pela oportunidade da gente tentar se defender.